Eu não esperava tanto. Por isso que a palavra do Senhor diz: Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Quando eu paro para meditar e ver aonde o Senhor já me levou, aonde o Senhor ainda me leva, aonde o Senhor faz que meu louvor chega, eu digo: Senhor, é grande demais. Eu sou tão pequenininha para que algo tamanho o Senhor faz na minha vida. Eu não mereço tamanho amor, tão tamanho esplendor da glória de Deus, do meu louvor, aonde tem chegado. Pastor Ivo, eu me lembro que um dia eu estava numa igreja, assim, a gente recém-chegado, vocês foram ali no Recanto da Garças, ali, perto de Trindade ali. Eu estava lá quando eu estava adorando o nome do Senhor, passando uma prova, né? Porque a gente deixou tudo para trás para vir em busca de outros fins aqui em Goiânia. Mas só que Deus tinha esse grande propósito na minha vida. E quando Deus usou o pastor Lázaro e falou comigo que Deus estava começando uma grande obra, eu estava ali construindo um alicerce muito forte, porque a obra era grande. Aí você pode ver que no alicerce você não vê beleza nenhuma, você não vê o que vai ser ali. Você não consegue. Somente o arquiteto sabe que obra que vai ser levantada ali naquele lugar. E eu estava passando por esse processo, mas o dono da obra sabia o que ele ia levantar ali diante daquelas provas, daquela luta. E ele disse: o concreto está sendo molhado com lágrimas, mas eu sou Deus que começo a boa obra. Deus está falando aqui nesta noite, e eu tenho algo tremendo. Ele diz: olha as estruturas que vai ser levantada. E eu não sabia, e ele foi trabalhando, e diz: deixa eu fazer do meu jeito. Eu que começo, eu que dou o andamento. Eu que levanto, eu que levanto as paredes, eu que faço o repartimento, eu que dou os acabamentos. Não é tu, é eu. Eu fiquei firme nas promessas do Senhor e gravei meu primeiro CD em 2004. Gravei o meu segundo CD depois de 2006. Depois fui gravei o quarto CD. E no quarto CD, eu mais meu esposo havia muito divulgado aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Eu sei que muitos de vocês me conhecem. Verdade. E meu esposo fazendo aquele trabalho formiguinha. Quando a gente pensava em parar, Deus nos levantava. Quando nós pensávamos em desistir, Deus mostrava uma visão que tinha mais. Mas quando as nossas forças foram acabando, eu disse para o meu esposo: acho que nós não vamos gravar mais. E ele disse: talvez seja assim, talvez a gente vamos mudar daqui. Eu disse para ele: eu não dou conta de fazer em outro lugar a obra que eu já fiz aqui. Ele disse: então vamos aquietar e saber que o Senhor é Deus. E aquele que começou a boa obra, Ele nos prova e aprova. Ele disse: grava mais um CD. Eu disse: nós não temos dinheiro, eu não dou conta. Ele disse: eu sou Deus que te chamei lá daquela roça. Quando as suas forças se acabarem, você deixa só Deus fazer, só Deus agir. Esse CD da vitória chegou. Quem é que conhece aquela canção? A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Tinha chegado um compositor aqui em Aparecida de Goiânia. Eu procurei ele e comecei a montar meu repertório, pastora. E aquele repertório difícil, muito difícil.
Eu não tinha mais força, mas a força era de Deus. Ele disse, esse aí é que é meu. E eu gravei o CD. Ficou 2 anos esse CD gravado e eu divulgando os outros. E ali, só Deus na minha vida. Mas um dia Deus falou para mim, esse que tem um louvor que eu te fiz uma promessa. Esse louvor muitos ouvirão, muitos temerão meu nome. Esse louvor será um divisor de água na tua vida e também na vida de muitas pessoas. Esse louvor vai sarar, vai curar, vai libertar a vida, vai prosperar. Ele vai entrar em palácios, ele vai entrar em prisões, ele vai entrar em hospitais, ele vai entrar também lá na fazenda, na choupana, em muitos lugares, em favela. Este louvor, ele está aqui nesse CD. Mas geralmente quem grava o CD começa a colocar os primeiros hinos, aquele que nós achamos que é. No primeiro, é o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Nós escolhemos isso aí para dar certo. Mas Deus falava comigo assim, esse é o ano da perfeição. Esse é o ano 7 da tua vida. Esse é o ano que Deus disse, todas as provas que eu passei para ti, nenhuma delas você reprovou. Esse que eu vou te dar uma grande vitória, dizia o Senhor para mim. E eu não sabia. De repente começou, vitória chegou. Disseram para você que tudo acabou, que promessa não tem prazo de validade. E foi brotando ali, acolá, de norte a sul, de leste a oeste. Quem pode levantar a tua mão hoje? Eu não posso te dizer que é só aqui no Brasil. Eu não posso falar que essa canção é só aqui no nosso estado de Goiás. Eu não posso falar que ela é mais aqui só em Aparecida. Eu não posso dizer que ela não é mais só nacional. Ela está em todo o universo. Porque meu genro que cuida das minhas redes sociais, das plataformas digitais, ele chama eu e meu esposo e liga aquele computador e diz assim, olha meu sogro, ela está em alta ali no Japão, ela está em alta ali no Portugal, ela está em alta ali. Eu digo, o Senhor dizia para mim, usava vaso e os vasos dizia, é ali, é lá, é ali, é lá. E quando ele diz assim, porque ele disse, eu sou Deus de norte a sul, de leste a oeste. E me chamaram para uma contratação muito grande, quando ela estava em 35 mil visualizações, 25 milhões, né? Eu fui até o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei ali, andei nas praias de Copacabana ali. E me levaram ali. E falaram assim, você vai ser contratada pela nossa empresa. E leu tudo lá o contrato. Mas quando eu estava em Cuiabá, porque naquela época eu não parei, eu vi o Thales Roberto. Ele disse, você é dona daquela música. Aquela música está em alta. Mas eu vou te falar, não se venda. Você é humilde, você é serva de Deus. Você é outra pessoa. Essa contratação faz a gente cair. Essa contratação faz dar soberba. E ele disse, foi Deus quem te achou, mulher. Eu fui para o Rio. Quando chegou lá, pastor Ivo, aqueles papéis tudo na mesa, meu esposo disse, vamos deixar para outra vez, vamos pensar mais. E naquele dia ali eles falaram assim para mim, só que ela vai só definhando daqui para frente. Vai definhar, porque tal, tem que ter contratação para arrumar ela, para gravar com outra pessoa. Eles colocaram muita coisa, não sabendo quem me chamou foi Deus. E foi crescendo, e foi crescendo, e está crescendo. Porque o fermento de Jeová está lá. Quem me chamou não dorme. Quem me chamou não dorme.
Na época que eu fui, meu canal tinha 400 mil inscritos, não era na época? Quem dizia que ia ficar nos 35 milhões, está chegando aos 500 milhões. Meu canal está indo para quase 3 milhões de inscritos. E desse jeito. Que bênção, não consigo contar, não consigo enumerar quantas deves, quantas multidões eu já pude cantar para milhares de pessoas. E estou servindo esse mesmo Deus. Estou aqui com muita alegria no meu coração. De dizer que ainda somos o mesmo. De reencontrar meus amigos. De Deus me dar o privilégio de um dia dizer que vale a pena ser fiel. Vale a pena servir nesse Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. E Deus tem feito muitas coisas e está fazendo. Fica de pé comigo, vamos cantar. Só dei esse testemunho para acrescentar a sua fé. Se você se vê esse Deus, não precisa mudar nem de casa, nem de endereço. Porque Ele te acha lá. Se for para mudar, Ele que te tira para melhor. Glória a Deus, aleluia. Ele que te muda para lugar melhor para o nome dele ser glorificado. Eu morava de aluguel e Deus visita barraco de crente ainda. Deus ainda visita crente ainda na sua simples casa. Ele diz, como ele diz para Abraão ainda, ele diz: eu sou Deus que não mudo. Se eu vou contar para vocês o que Deus já fez na minha vida, vocês saem daqui saltando de alegria. Já comprei 2 casas que eu já morei de aluguel. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. Quando eu olho, a gente reformou elas. Quando eu olho onde eu fazia minhas campanhas e chorava, e vejo o quanto o nosso Deus é poderoso. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: promessa não tem prazo. Meu esposo estava na UTI segunda-feira. Domingo, você ficou sabendo? Deu começo de infarto em casa. A gente corremos com ele para o Encore, ali em Aparecida, ali na Vila Brasília. Chegou lá, foi triste demais quando ele adentrou aquele lugar. Que eu tive de vir para casa com a aliança dele, com a roupa dele. Grandes provas, Senhor, faz nós passar. E eu tinha uma agenda, não deixei de ir. Visitei ele pela manhã. E depois à noite eu fui lá. Foi a pressão, alterou. E ele passou muito mal, foi direto para a UTI. E lá dentro daquela UTI, eu visitando ele. E meu cantando ali dentro. Cantando ali no ouvido dos doentes. Ele disse: é o que eu mais ouço aqui dentro deste lugar. Que a última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Quando a médica foi ali conversar com a gente, falar com ele, ele disse: você sabe esse louvor que cantou aqui dentro? Ela disse: sim. Ele disse: ela que canta. Por isso que eu vim para cá, ele disse, porque o louvor dela liberta. E eu lá, e Deus me fez entender e saber que é Ele quem dá a última palavra. Hoje meu esposo está aqui, vive são, aqui junto comigo. Vocês não sabem a alegria do meu coração de saber que meu Deus é um Deus que traz a vida, é um Deus que quebra o arco e corta a lança. Olha para a pessoa que está do teu lado e